seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde e Companhia, esse projeto da MR Estratégias de Comunicação, Praia Filmes e TV Tropical, que tem o objetivo de levar para você mais informação, para que a gente possa viver muito mais e melhor. É isso que a gente quer, né? Viver com saúde. No programa de hoje você vai conhecer a história de Bruno Félix, um exemplo de vida que pode transformar também a sua. Vai saber ainda todos os detalhes sobre a cirurgia de coluna por meio de vídeos e vai ver também os benefícios da hidroginástica agora no Saúde e Companhia. Quem vê assim uma aula de hidroginástica até pensa que é molezinha, mas eu te garanto, eu já fiz uma aula nessa piscina aqui e cansei pra caramba. O Israel Melo é professor da área e vai contar pra gente, realmente dá pra perder caloria numa aula de hidroginástica? Bastante caloria. A quantidade de calorias vai depender bastante da intensidade que o professor vai ministrar a sua aula, contando com o volume de exercícios, intensidade da execução de exercício e também nos descansos durante a aula. Além disso, por isso que a hidroginástica também é muito recomendada para as pessoas que buscam emagrecimento. Porque como a água exerce essa força global no nosso corpo, então todos os movimentos que o professor for passar na aula vai ter uma certa resistência. Então com isso vai ter gasto de caloria beneficiando o emagrecimento das pessoas. Eu pratiquei hidroginástica quando eu estava grávida e de fato assim, o conforto da água Exatamente. É muito grande, né? Existe um público mais direcionado ou mais focado para a hidroginástica? Existe. O público mais idoso, pessoas que estão passando por alguma reabilitação de lesão. São pessoas que se beneficiam mais da hidroginástica. Justamente por a água, ela reduzir o impacto nas articulações. Então, além de ser um ambiente mais seguro para o idoso, que o risco de queda é menor, ajuda bastante em pessoas que estão reabilitando de lesão, justamente porque evita esses impactos nas articulações e, além do mais, fortalece a região lesiva também. E como é que é estruturada a aula de hidroginástica? A aula de hidroginástica começa principalmente com aquecimento no início da aula, justamente para o corpo começar a aumentar a frequência cardíaca, aumentar a demanda de sangue. Na metade da aula, o professor vai passar os exercícios que vão direcionar o grupo muscular que o professor quer trabalhar. Exemplo, hoje a aula o professor quer trabalhar mais a parte superior, passa exercícios mais que trabalha a parte superior. Hoje o professor quer fazer superior e inferior, também pode fazer também. E no final da aula, por aí os 5 minutos finais, pode passar um alongamento para voltar a relaxar. É possível ganhar massa muscular com aula de hidroginástica? É possível, não sendo... Massa magra? Isso, pode-se ganhar a tonificação, fortalecimento muscular, porém não é algo mais focado como a musculação, que tem exercícios isolados. Na parte da hidroginástica, os exercícios de fortalecimento é de forma global. Justamente porque como o nosso corpo está imerso na água, a água ela fornece uma resistência de forma global. Então não é algo focado para o ganho de muita massa muscular, como a musculação, mas é benéfico para o fortalecimento e tonificação do corpo. Para ter resultado é preciso fazer quantas aulas e de quanto tempo de aula? Os resultados da hidro, ela vai depender mais ou menos de 4 a 6 semanas. Se o aluno tiver uma frequência boa de aulas, já vai notar tanto a questão da tonificação e musculação corporal, como o bem-estar mental também, o bem-estar corporal, qualidade de sono, melhora do sistema cardiorrespiratório, o fortalecimento muscular, aumento da flexibilidade, porque na água você consegue fazer movimentos mais amplos, tem mais amplitude. E para isso é preciso fazer o quê? 3 aulas por semana, de duração de 1 hora? O recomendado é de 2 a 3 vezes por semana, mas isso é questão, pode ser adaptativa também, dependendo do objetivo do aluno em si. Então, essa frequência pode ser adaptativa, mas recomenda-se de 2 a 3 vezes por semana. E tem alguma contraindicação? Pessoas que têm algum problema de pele, alguma ferida exposta, precisa passar no médico primeiro para fazer todos os exames, todas as análises para poder entrar na piscina. Quem nunca fez uma atividade física, pode começar pela hidroginástica? Pode sim. Não existe nenhum tipo de contradição em relação à faixa etária. Caso tenha autorização no médico, pessoas específicas que tenham alguma contraindicação, precisa passar no médico primeiro para avaliar, para poder fazer aula. Mas sem nenhum tipo de restrição, é muito bem-vinda. Ótimo. Obrigada, Israel.
Muito se fala que o intestino é o segundo cérebro. Mas você sabia que o intestino pode ter uma síndrome chamada de síndrome do intestino irritável? Imagina seu segundo cérebro irritado o tempo todo. Deus me livre. Lice Lemos, nutricionista. Essa é uma questão aí que pega para muita gente, né? Com certeza, Michele. É um prazer estar aqui com você falando desse tema, né? Que é um tema que eu particularmente vivo com ele. E sempre falo para os meus pacientes que eu tenho um pouco de propriedade, né? Por conviver com essa síndrome e estar lidando com ela desde quando eu tinha 6 anos de idade. Nossa, ela se manifesta assim tão cedo? Sim, pode se manifestar por diversos fatores, né? Genética é um deles. Intolerância, alergia alimentar, que foi meu caso. Então, desde bebezinha, amamentando, eu tinha muita intolerância, tinha reações até ao próprio leite materno. E fatores emocionais também. Fator da alimentação ocidental, né? A gente vive uma alimentação com muitos alimentos ultraprocessados, industrializados, consumo de álcool. Então, são vários fatores, né? Multifatorial, que interfere na síndrome do intestino irritável. E quais são os sintomas? A maioria dos casos repercute em dor abdominal, aquela distensão abdominal. Aquela sensação de barriga inchada, aquela coisa assim? Isso, que incomoda até ao toque, né? Até você beber água incomoda também. Cólicas, geralmente na parte de baixo do abdômen, seguida de diarreia ou constipação. E tem pessoas que oscilam entre diarreia e constipação. E em algumas pessoas pode causar náusea, dificuldade de se alimentar. E aí tem tratamento isso? Como é que faz para lidar, né, com essa questão? Tem remédio, tem tratamento, tem acompanhamento, tem cura? Bom, é importante falar que a síndrome do intestino irritável ela é confundida com outras doenças intestinais, com outras doenças inflamatórias intestinais, como colite, retocolite, né? Até câncer de intestino também. Então é preciso procurar o gastroenterologista para fazer o diagnóstico. É ele quem faz o diagnóstico, ele vai fazer exames de sangue, exames de imagem, até a própria colonoscopia, para poder descartar outras patologias intestinais. E aí, descartando e diagnosticando a síndrome do intestino irritável, o tratamento base é com a nutrição. Então, ele já encaminha direto para o nutricionista, porque esse paciente também pode sofrer de uma disbiose, né, onde esse intestino está totalmente desbalanceado. O que é disbiose? A disbiose acontece quando há o aumento de bactérias patogênicas em relação às bactérias boas que a gente tem no intestino. Então, essa alta prevalência de bactérias ruins, de fungos, de protozoários, de organismos patogênicos acaba desequilibrando o nosso intestino. E aí a gente tem dificuldades, inúmeras dificuldades em relação ao intestino, na digestão, na absorção de nutrientes, sintomas intestinais, né? Então isso pode contribuir também para a síndrome do intestino irritável. Tem alguma alimentação que ela seja mais indicada, então, para todos os que têm essa síndrome do intestino irritável? Tem, a gente costuma indicar um tempo de tratamento com uma dieta com baixo teor de FODMAP. O que são FODMAPs? São carboidratos fermentáveis e quando chegam lá no nosso intestino, essas bactérias ruins, né, ou até o próprio intestino sensível fermenta mais esses alimentos, causando gás, distensão abdominal, pode causar diarreia. Então a gente faz um período de uma dieta com baixo teor de FODMAP, não pode passar a vida toda com essa dieta, é só a gente conseguir reduzir os sintomas e desinflamar esse intestino. E tem alguns suplementos específicos também para tratar esse intestino e alguns medicamentos quando o paciente está com sintomas muito exacerbados. E se convive tranquilamente com essa doença, com essa síndrome, apesar das limitações? Bom, se convive quando você tem um diagnóstico correto, né? Eu, infelizmente, não tive um diagnóstico correto no início da doença, no início da síndrome, então eu convivi sofrendo muito dos 6 aos 12 anos. Então pode afetar crianças, pode afetar pessoas de todas as idades e é importante ter o diagnóstico correto para fazer o tratamento correto. E quando você faz o diagnóstico e tratamento, é possível conviver tranquilamente. Você não vai ter uma dieta restrita por toda a sua vida. Não, às vezes acontece de você ter uma crise, porque a síndrome do intestino irritável não tem cura. Então, se você tiver um pouco mais nervoso, ansioso, estressado, como o nosso intestino ele se conecta diretamente com o nosso cérebro, ele passa as informações, né? Então tem um eixo muito importante que é o eixo intestino-cérebro. Se
Se você sofre alguma emoção, se você tem algum problema emocional, seu intestino vai sofrer também. Principalmente nas pessoas que já têm o intestino sensibilizado, que são as pessoas com a síndrome do intestino irritável. Então pode acontecer de ter algumas crises, e aí durante esse período volta para a dieta com baixa teor de FODMAP, volta a evitar certos alimentos, como brócolis, repolho, leite e derivados, maçã, às vezes alimentos saudáveis mesmo. Infelizmente a gente precisa evitar num certo período, e aí depois que melhora os sintomas, volta a comer tudo novamente, né? E assim vai, é um jogo ali de erro e acerto, digamos assim. Muito importante e sempre com a orientação do nutricionista. Obrigada, Alice. Por nada. A Bebê de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A Bebê de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Farma, Clínica Viviane Lopes. A Bebê de Natal, o clube da família, onde você encontra escolinha de vôlei. Hoje o Saúde e Companhia traz aqui um tema bastante importante, porque muitas vezes a gente fica, ai que dor na coluna, ai que dor aqui, que dor acolá, e a gente não sabe que existe uma técnica muito eficaz para nos ajudar a combater, principalmente quando o caso é cirúrgico. Dr. Marco Moscatelli é neurocirurgião especializado em coluna, que está conduzindo, que está realizando um evento internacional que termina hoje aqui em Natal. Obrigada, Dr. Marco, por estar aqui com a gente num momento em que está acontecendo todo um rebuliço aqui em Natal, nessa área, né? Conseguimos trazer esse evento, que hoje é considerado o maior evento de cirurgia de coluna por vídeo, né? O de endoscopia de coluna. Tá vindo todos os mais importantes players do mundo para vir dar aula com a gente. Vamos trazer para Natal, por que não, né? Esse maior evento das Américas. Agora, quando a gente fala em cirurgia de coluna pela endoscopia, por vídeo, por né? Vídeo. Por vídeo, tá. O que isso significa? Qual a diferença desse método para o método convencional? Todas as práticas começaram por vídeo, né? Ombro, joelho, quadril se opera por vídeo, né? Por uma câmera pequena, uma incisão pequena, que nós conseguimos chegar, entrar dentro da coluna e tratar as patologias, como hérnia de disco, cisto facetário, descompressão de canal, fazer uma biópsia. E 4 horas depois o paciente vai embora para casa. Não precisa nem passar a noite internado. No hospital, Nunca tive uma infecção, eu tenho mais de 2.000 casos realizados, né? Isso porque a cirurgia aberta acaba sendo... É mais exposta, tem mais bactérias que podem se alojar dentro da ferida operatória e etc. E aí, com essa técnica, que tipos de problemas podem ser tratados? Pronto, nós conseguimos drenar cistos, abrir, descomprimir o canal, um canal fechado, que no caso principalmente nos idosos, então é um benefício muito grande nos idosos, muito grande nos obesos, mórbidos, né? Porque nós precisamos fazer incisões grandes para chegar com furo, né? 7 milímetros a gente consegue tirar hérnias de disco. Então é muito, muito eficaz. E tem uma técnica que o senhor tenha desenvolvido ou faça com mais frequência, que tenha um resultado melhor em algum caso específico? A gente consegue tratar praticamente todos os tipos de descompressões da coluna, né? Inclusive, por exemplo, a Patrícia Pitbull, que agora vai entrar no UFC, foi um paciente meu, a gente já fez essas reportagens, a gente operou ele por vídeo, 2 meses depois estava lutando novamente em grande estilo. Então a gente consegue tratar idosos que muitas vezes não conseguem ficar muito tempo durante uma cirurgia, porque a cirurgia demanda perda sanguínea e etc. Essa cirurgia não. Sangramento desprezível, índice de infecção é 0. Pode caminhar 4 horas depois, está indo embora para casa. E são cirurgias longas, são mais exigem algum tipo de preparo antes? A cirurgia, ela é na realidade a mais longa que tem, dura em média 1 hora. A mais rápida, 10 minutos. Então a gente consegue fazer cirurgias rápidas, né? E quando eu falo 1 hora, esse paciente aberto seriam 3, 4 horas de cirurgia. A gente consegue reduzir esse tempo cirúrgico, com certeza.
E além da cirurgia que o senhor já mencionou, que outras inovações foram trazidas, né, durante esse evento? Nós tivemos aqui a presença dos melhores, né, do mundo, mostrando desde o básico até o extremo avançado, como tumores, artrodeses, fixações por vídeo. Então, e todos os melhores do Brasil, muitos dos melhores do mundo estão aqui com a gente, prestigiando o Natal e vendo a nossa cidade crescer cada vez mais. Quais são os fatores que mais contribuem para problemas na coluna? A genética é a primeira, né? Então a gente já nasce com uma carga genética, fala, minha mãe tinha, eu tenho, meu pai tem, então muito da carga genética. O sedentarismo é outra coisa que traz problemas, porque a gente perde musculatura em volta da coluna, sedentarismo, e com isso a gente começa a sobrecarregar articulações como o joelho, o quadril e a coluna em si. Traumas, excesso de peso, gestação, então a gente perde também flacidez muscular, pode desenvolver. Então é mais baseado no contexto geral da nossa saúde. E qual o momento de procurar um médico para avaliar a gravidade do caso? Isso. Sem assustar a população, obviamente, a gente fala de cirurgia, mas cirurgia é uma exceção. Tá? Na nossa prática clínica, de todas as doenças, hérnias de disco, 5% são cirúrgicos. Então, de 100 pessoas que chegam no nosso consultório, a gente tenta tirar 95% da cirurgia. Partiu para quadro de dor lombar, dor cervical, dor torácica, está irradiando para um braço, está irradiando para uma perna, tem que procurar um especialista sim, para estar avaliando e ver se a coisa é mais simples ou se precisa de um tratamento mais prolongado, uma fisioterapia mais intensa, medicações, entendeu? Agora, pela minha ignorância, eu sempre imaginava que o profissional que fosse cuidar da coluna fosse o mesmo que cuida do braço, da perna, ou seja, o ortopedista, né? É verdade. Essa tem uma crença que é o ortopedista quem trata de coluna, porque é um osso também. Mas o neurocirurgião ele faz 5 anos de neurocirurgia, o qual ele já sai especialista tanto nas doenças do crânio quanto as doenças da coluna. Tá? Então eu diria que o ortopedista é muito especializado em coluna na parte de deformidade, de escoliose, de uma fixação. E o neuro também faz essa parte de fixação e trata da patologia que está dentro, que é a medula, né, que faz os movimentos da perna, os movimentos do braço. Então os dois são capazes de tratar a coluna de maneiras parciais iguais. Em relação aos riscos do procedimento, quais são? Riscos do procedimento. Do procedimento aberto a gente tem muitos riscos como, por exemplo, sangramento, infecção, né, lesões de estruturas. Na cirurgia endoscópica esses riscos diminuem muito. Não temos sangramento, não temos infecção. Os riscos neurais são muito parecidos com os riscos da cirurgia aberta. E o paciente tem um retorno precoce às atividades físicas, usa menos remédio no pós-operatório para dor, sente menos dor. Então, são muitas diferenças. Ah, que coisa boa. Bom, então se alguém em casa está aí com algum problema na coluna, não sabe a quem recorrer, agora já sabe, ao neurocirurgião, né? Com certeza. Estamos aí para isso, que quem precisar, fica à disposição. Qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para quem está em casa, então, nesse momento? Primeira coisa cuide do seu corpo, tá? Cuide do corpo, faça atividade física, cuide da postura, uma postura ereta, não se abaixe, não pegue peso. Vamos ser saudáveis, mantendo a nossa coluna saudável, a gente tem uma longevidade maior. E Natal é uma das cidades do Brasil com mais longevidade, né? Então, vamos fazer disso uma prática diária, cuidar da nossa saúde. E é essa a nossa proposta aqui no Saúde e Companhia também, fazer com que as pessoas vivam mais e melhor. E com qualidade, com certeza. Porque não vale só a gente pegar e ter muitos anos de vida numa cama, né? Com certeza, tem que ter qualidade e utilizar essa longevidade do Potiguar para poder cuidar da nossa saúde. Muito obrigada. Obrigado você pelo convite mais uma vez. Obrigado a todos. Tem uma frase que eu levo para minha vida: conhece melhor o caminho aquele que já o tenha percorrido. Bruno Félix, que é meu amigo de velha data, não vou nem falar há quanto tempo para não entregar a nossa idade, Bruno, passou recentemente por um transtorno generalizado de ansiedade e está aqui para contar para a gente como é viver momentos tão desafiadores e conseguir recuperar o sentido da vida. Primeiro, Bruno, obrigada por você compartilhar com a gente essa história que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muitas pessoas. Como você descobriu que estava ali no seu limite? É verdade, Michele. Muitos de vocês podem estar passando por isso e não estar percebendo, né? Porque isso não vem do nada, não acontece do dia para a noite. É psicossomático, como falam os especialistas. Então, na verdade, eu vim esticando a corda, não. Acho que eu deixei a corda se partir, como fala, né? Aquela agenda louca, aqueles muitos compromissos, a gente sempre achando que não pode dar não.
querendo sempre estar disponível para o outro, dando sim o tempo todo. E chegou uma hora que eu não estava dando sim para quem? Para mim mesmo. Então não estava sobrando tempo para cuidar do corpo, para cuidar da mente, para cuidar da alma, da espiritualidade, do espírito. E aí isso chegou ao colapso através de um transtorno generalizado de ansiedade. E na prática, como foi, Bruno, que isso aconteceu? Na prática que eu sou palestrante, muitos de vocês me conhecem, sou consultor empresarial e eu não consegui mais subir os palcos, né? Começou a me vir uma crise de ansiedade antes de subir, durante o início de algumas palestras, até que chegou um dia que eu não consegui. Eu não consegui mesmo subir ao palco e precisei cancelar toda a minha agenda, todos os compromissos que tinha e olhar para o espelho e se reconhecer, né? Ter humildade de dizer: cheguei. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Quais foram os sinais anteriores a esse colapso? Eu tive as primeiras crises de ansiedade no próprio palco, que eu nunca tinha, né? Então eu sempre fui acostumado e tinha uma prática de falar em público. Então, quando aconteceu a primeira vez, achei estranho de onde veio aquela crise de ansiedade, porque geralmente eu conseguia entender o motivo, uma insegurança sobre algum tema, uma palestra maior, um cliente mais exigente, né, um evento grande. Então, eu identificava um pouco daquele nervosismo que às vezes é natural de muitos palestrantes. Só que isso eu não conseguia identificar de onde estava vindo, eu não conseguia perceber, eu não conseguia saber a origem. Eu olhava para dentro de mim e digo: de onde está vindo isso? Eu não conseguia enxergar. E aí isso foi crescendo, onde eu comecei a não ter mais, a ter medo. Comecei a ter medo e quando eu olhava para a minha agenda, que me deixava tão feliz e me orgulhava dela, um comportamento workaholic, né? O workaholic são pessoas viciadas em trabalho, então eu estou aí tratando isso, não vou dizer que eu estou 100% curado desse comportamento de workaholic. E eu olhava para a minha agenda e ficava preocupado. Aquela agenda me trazia tensão. Então, quando eu olhava para a agenda e via aquela quantidade de palestras, aquela quantidade de compromissos, eu dizia: meu Deus, tem que acabar logo, tomara que eu dê conta logo, o ano está acabando. Tinha dia, Michele, que eu agendei 3 palestras. Então, era uma vida de atleta sem estar preparado para ser atleta. E que preparo é esse? Alimentação, atividade física, saúde mental, descansar o corpo e a mente para você poder subir no palco com a performance melhor. Então imagina, eu ia a um shopping, eu ia a um pequeno restaurante com minha esposa e as pessoas: eita, você é Bruno Félix, eita, deixa eu tirar uma foto com você. E aí eu fui começando aquilo ali, não é que vou dizer me incomodar, mas aquilo ali não me deixava à vontade. Se sentia monitorado o tempo todo? O tempo todo. Eu deixei de ter tempo para a família. Deixei de ter tempo para algumas reuniões familiares, alguns encontros familiares. E fui abrindo mão de quê? De algo muito importante que a gente não pode abrir, que é a nossa essência. Aí você, quando teve o diagnóstico, procurou ajuda, qual foi a parte mais difícil? Foi reconhecer que estava ali no seu limite? Foi abrir mão da agenda? Foi renunciar a algumas coisas? Foi aderir à medicação prescrita? O que foi o mais difícil? Teve muitos momentos difíceis, né? Eu posso citar alguns deles, né? No momento que eu reconheci que estava doente, o primeiro momento difícil foi cancelar a agenda. Eu que me orgulhava da minha agenda, dos compromissos todos, então quando ligar para aqueles clientes, mandar atestado médico daquilo ali, reunir a equipe médica de psicólogo, neuropsicólogo, né, neurologista, psiquiatra, e aí até então foi fácil reunir essa equipe, mas quando veio o diagnóstico de um transtorno generalizado de ansiedade, que é um pouco acima do burnout. O burnout já é algo exatamente algo preocupante. Nossa. E falam que era o iniciozinho de uma depressão, porque aquela crise de ansiedade ela evoluiu para um sentimento de uma dor gigante, de angústia dentro do meu peito. Eu não via mais sentido e significado em nada que eu fazia. Mas com a ajuda desses profissionais, da minha esposa, da minha família, eu consegui elevar o meu nível de consciência e de autoconhecimento e consegui encarar e tomar a medicação. E eu costumava dizer à minha esposa assim, que eu disse: toda a evolução que eu achava que tinha, eu perdi com todo esse momento, porque eu não questionei em nenhum momento tudo que eu passei, a divindade. Isso que eu estou falando aqui, Michele, não é sobre religião, é sobre espiritualidade. É preciso que todos precisamos ter. Todos precisamos ter. É preciso acreditar em algo maior, em algo divino, em algo que é fé. E aí isso me ajudou muito, porque todos os momentos de maior dor que eu passei, a minha esposa segurando a minha mão nos maiores momentos mais difíceis, eu dizia a Deus e dizia assim: não tira minha consciência, porque se você não tirar minha consciência,
eu prometo para você que eu vou tirar todos os aprendizados necessários e vou aprender a lição. Então, o convite que eu tenho a dizer a você é que reflita um pouco se você está passando por esse momento. Viver uma vida de propósito, uma vida que vale a pena ser vivida, como diz Clóvis de Barros Filho, é você ser intenso no que você faz, é você colocar as pessoas em primeiro lugar, as coisas depois, os projetos. E eu me vi, era como se eu tivesse sem alicerce, é como se eu estivesse flutuando. E eu digo a você, se permita se autoconhecer, faça uma imersão dentro do autoconhecimento, né? Conheça você mesmo. É bíblico isso, né? Conhece a ti mesmo. Deus disse isso, e vencerás tudo que tem. Né? Olha para dentro antes de olhar para fora. Né? Primeiro é comigo mesmo, para depois eu prestar atenção no outro. Então, eu quero dizer assim, agradecer pela oportunidade de estar aqui com você hoje. E eu vou escrever um livro sobre isso, porque eu escrevi um livro sobre marketing, que é a minha área. E desisti desse livro, eu disse, eu não posso, como missão minha, como ser humano, não passar isso para outras pessoas, não tentar prevenir para que outras pessoas não passem por isso que eu passei. Importante demais. Bruno, olha, acho que valeria um Saúde e Companhia todinho com você, porque realmente é muita coisa. Obrigada. Já estou aqui ansiosa por esse livro. Por favor, não deixe de nos avisar que a gente quer estar também no Saúde e Companhia acompanhando essa sua evolução e essa sua entrega, que certamente vai salvar muitas vidas. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Michele. Obrigado a todos vocês. E como diz Madre Teresa de Calcutá, sempre que estiver na presença de alguém, não permita que essa pessoa saia sem que leve um pouquinho de você junto com ela. Isso é servir, é a caridade moral, é a melhor caridade que você pode fazer para o outro, é doar um pouquinho do seu tempo. Até a próxima. E aí, o que achou do Saúde e Companhia de hoje? Lembra que você pode e deve interagir com a gente pelo @SaúdeCia na TV. Manda sua sugestão, sua crítica, faz seu comentário. A gente adora interagir com vocês. Por hoje é só, lembrando que na semana que vem tem mais um Saúde e Companhia a partir das 2h30 da tarde aqui na TV Tropical. Tchau, tchau. A ABB de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A ABB de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Pharma, remédio barato de verdade. Clínica Viviane Lopes e o diferencial Dom, com atendimento médico. A ABB de Natal, o clube da família, onde você encontra escolinha de vôlei. Saúde e Companhia é uma produção de Michele Rincon, comunicação propositiva. Realização Praia Filmes.